Então, assim, pessoal, na primeira aula, que foi terça-feira, né? Deixa eu arrumar aqui. A gente preparou uma refeição do café da manhã, que pode ser para o café da manhã ou pode ser usada para janta também, né? E a gente preparou uma refeição do almoço, que também pode servir de almoço e pode servir de jantar também. Nós falamos um pouquinho, eu fui explicando de uma refeição completa, né, de conter todos os grupos. Então, de nós ter uma fonte de carboidrato, de nós ter uma fonte de proteína, de nós ter uma fonte de gordura. E fui mostrando como que a gente se organizando, a gente consegue em poucos minutos, com muita praticidade, ter uma alimentação saudável e completa sem precisar ter tempo e sem precisar de grandes, né, receitas na cozinha ou de precisar grandes organizações ou ingredientes mirabolantes que a gente consegue. Basta a gente ter o conhecimento, porque se a gente tem o conhecimento, a gente vai saber, né? Ah, isso é de tal grupo, isso é de tal grupo. A gente, com o tempo, é que nem dirigir, é uma coisa automática. Já você pensa, você consegue saber balancear a sua alimentação. E isso é desde que a gente tenha esse conhecimento, né? Isso é um presente que a gente se dá, porque é a gente prevenir, é a gente construir um futuro de saúde plena. É a gente prevenir lá na frente, a gente envelhecer cheio de doenças, as doenças começarem a aparecer por carência nutricional ou por inflamação no corpo. Hoje, quase 90% das doenças que a gente adquire são por conta da alimentação errada. E as pessoas não têm consciência disso. É incrível, eu vejo assim o quanto as pessoas não têm consciência de quanto é importante o ato de se alimentar. É uma coisa que a gente faz 3 vezes por dia, 7 dias por semana, 30 dias no mês, 300, né? Então, essa é uma coisa que a gente repete toda hora, é uma coisa que dá muito impacto na nossa saúde, é a que mais tem impacto. E hoje em dia, principalmente, a alimentação está muito desequilibrada, muito errada. Não é por nada que já tem inúmeras pesquisas científicas, né? Do boom que está dando a diabetes, do boom que está dando os problemas de pressão alta, né? Hipertensão, problemas cardíacos, câncer, né? O câncer é uma doença crônica. Antigamente não se ouvia falar de câncer. Hoje criança já está apresentando câncer. É por conta do quê? Hábitos de vida, principalmente a alimentação. Porque antigamente, os nossos ancestrais lá, eles até comiam, assim, coisas, às vezes, né, pão, sei lá, carnes, mas eles não comiam tantas coisas industrializadas, processadas, coisas vazias, sem fibra, como se come hoje em dia, né? Cheia de conservante, corante, glutamato monossódico, todas as coisas que tem dentro que são verdadeiras bombas que destroem o nosso metabolismo. Então, a gente precisa, é muito importante a gente saber se alimentar, a gente saber as opções, porque é um futuro que a gente, para nossa família, para os nossos filhos, é um presente que a gente se dá. Só que, infelizmente, a maioria das pessoas começa a buscar esse caminho só quando já está doente. Aí se desespera quando o médico diz que não tem mais o que fazer, aí ela busca, porque comigo mesmo, assim, ó, essa semana chegou 3 pessoas com câncer, né? Com um estado de câncer, assim, avançado, aí, tipo, desesperadas. Mas daí, às vezes, aí querem pedir ajuda, querem pedir o que comer, o que não comer, só que daí, às vezes, a pessoa já está num estado que a alimentação não vai conseguir mais dar a volta, sabe? Até consegue, conforme o estado que a pessoa se encontra. Mas é tão importante a gente prevenir, não chegar a deixar a dor, né? Então, a gente tem que aprender a comer. Na verdade, é só aprender a comer, porque o alimento foi feito para nos nutrir. A gente que distorceu, né, o que o alimento, a função do alimento, e começou a levar muito para esse lado da praticidade. Então, o que eu queria dizer para vocês, assim, é muito importante, assim, é especial as pessoas que se dão um tempinho para aprender sobre a sua alimentação. Porque não tem muitas pessoas que têm essa consciência, é bem difícil, pessoas que têm essa vontade, as pessoas não têm consciência da importância disso, e são poucas pessoas que se abrem para isso.
Até mesmo porque quando a gente mexe na alimentação, a gente está mexendo numa das nossas maiores fontes de prazer. Então, é muito difícil alguém que quer largar, assim, aquelas coisas prazerosas, né, da indústria. A gente começa a mexer com isso, a gente não gosta muito, a gente fica incomodado na maioria das vezes. Não que a alimentação saudável não seja prazerosa, muito pelo contrário. Ela é extremamente prazerosa, desde que com o tempo você habitue seu paladar, né? Você habitue sua mente, condicione a sua mente de uma forma diferente, ela é extremamente saborosa. Então, o que eu quero passar um pouquinho para vocês, eu vou falar um pouquinho dos grupos alimentares, tá? E vou explicar mais ou menos como que a gente dividiu, porque que eu fiz na aula, na primeira aula. E daí vou falar um pouquinho da importância de como a gente ter uma alimentação mais saudável, depois a gente vai fazer uma receita que pode servir para uma janta ou para um café da manhã, bem prático, bem simples. Como eu falei na primeira aula, o meu objetivo aqui foi mostrar, tipo, praticidade. Para quem realmente não tem tempo, eu não tenho tempo de ficar batendo um leite vegetal e fazendo 400 mil coisas, eu mostrei, né, uma receita com tapioca, coisas simples, mas dicas que você pode fazer para estar melhorando a sua alimentação. Então, primeiro, para nós ter uma boa alimentação, né? Seja uma alimentação de qualidade, o que a gente tem que ter? Muita fibra. Então, isso a gente tem que começar a pensar a partir de hoje. A minha alimentação é rica em fibras? O que significa ser rica em fibras? Coisas integrais, não coisas refinadas. Então, é o arroz integral, é o feijão, é os grãos, né? Na sua forma integral. Não é a farinha branca, as coisas refinadas, os biscoitos, as bolachas. Vocês viram que nós usamos a tapioca, que é uma coisa refinada, a gente adicionou fibra nela. Então, toda a nossa alimentação tem que ser rica em fibra. Quanto mais fibra, mais saúde. Porque a fibra, ela vai fazer uma faxina no nosso organismo. A alimentação que é ingerida com fibra, ela tem outro impacto no metabolismo, é assimilada de uma forma totalmente diferente. Não tem nada a ver você comer um arroz branco, você comer um arroz integral, a absorção é diferente, o impacto glicêmico no corpo, o pico glicêmico é diferente. Quando você come com fibra, ele não faz aquele pico assim, ó, que sobe muito rápido, que isso é bem ruim para o organismo, causa uma série de danos. Quando você come algo refinado, a glicemia sobe muito rápido e esses picos, eles são prejudiciais para o nosso organismo. Então, nós não temos esse impacto da glicemia, inclusive para prevenir diabetes e um monte de coisas, né? As fibras, elas vão nos dar muito mais saciedade, elas não vão nos dar com o tempo muito ganho de peso, porque às vezes a gente vai assim, comendo coisa refinada, a gente não percebe. Só que as coisas refinadas, elas não saciam quase. A gente come e está sempre com fome. E esse pouquinho por dia que a gente come a mais, lá no fim de 1, 2 anos, a gente vai ganhando sempre um pouco de peso a mais. E quando a gente vê, a gente está com sobrepeso. Quando a gente come coisas com fibra, a gente nem nota que a gente vai cada vez menos diminuindo a quantidade. Por quê? Porque ela dá muito mais saciedade. Então, é bem menos fácil da gente ter um aumento de peso ao decorrer de muitos anos, que às vezes isso vai acontecendo, a pessoa ganha 1, 2 pesos num ano, 1, 2 pesos, 1, 2 quilos num ano, 1, 2 quilos no outro ano, né? Quando vê assim, as pessoas dizem, eu tinha 20, eu pesava tanto, agora com 30 eu tô com 10 quilos a mais e não consigo perder. É por conta dessa alimentação muito refinada. Então, muito importante a gente pensar nas fibras. O quanto de fibra a minha alimentação está tendo. Eu consumo bastante frutas, bastante verduras, né? Hortaliças. As coisas que eu estou consumindo são bem integrais. Tudo preferiu integral. De todas as formas, preferiu integral. Quanto menos coisa refinada, mais saúde. Primeira coisa. Segunda coisa, uma grande quantidade de verdes, folhas verdes, o que a maioria da população não faz. Então, as fibras também a maioria da população não faz, porque hoje em dia é tudo refinado, tá aí o primeiro impacto da saúde. Segundo, folhas verdes, a maioria da população consome muito pouco, é 1, 2 folhinhas de alface, quem come rúcula ainda é 1, 2 folhinhas.
Nas folhas verdes que a gente encontra os minerais, as vitaminas, o cálcio, o magnésio, o ferro. As folhas verdes, elas são faxineiras, elas são desintoxicantes. A clorofila faz a desintoxicação celular, elas são de extrema importância. Então, a gente tem que começar a incluir mais quantidade dessas folhas verdes. Se a gente não tem prazer em comer essa salada, a gente tem que achar formas que nos dê prazer. Então, de repente, uma farofa por cima, não uma farofa que tenha glutamato monossódico. Existem farofas no mercado bem naturais. A gente sempre olha nos ingredientes, como eu comentei lá na primeira aula terça-feira. Então, tem a da Mãe Terra, por exemplo, que é uma farofa bem legal para comprar. Tem várias marcas de farofa, ou você pode fazer uma farofa em casa. Então, uma farofa é bem legal, a salada vai, assim, sabe? Assim, uma farofa junto com a salada, apetece. Os molhos, que a gente faz muito nessa alimentação plant-based, na alimentação viva. Então, um molho de castanha, esses molhinhos que a gente faz, que dão aquele tempero especial, o molho de mostarda. Então, ter esses molhos na geladeira para a gente estar consumindo junto com a salada, isso também faz apetecer e faz a gente consumir mais salada. Outra coisa que eu gosto muito é misturar fruta, uns pedacinhos de manga, uns pedacinhos de morango, junto, por exemplo, com a rúcula, fica sensacional o sabor. Algumas saladas eu misturo até uva passa, acho que fica bem legal também. Mas o que a gente faz para consumir salada? Bem temperadinha, né, pessoal? Gosto de pôr bastante limão, eu uso limão para temperar a salada. O tomate seco é super bem-vindo, ele dá um gostinho bem legal na salada. Então, você pode comprar ele seco mesmo, hidrata ele na água quente, corta bem fininho e joga por cima da salada. Se você quer, você pode até dar uma mornadinha nele com um pouquinho de azeite de oliva e jogar por cima da salada, fica extremamente saboroso. Então, a gente pode estar pegando dicas e coisas assim para a gente estar conseguindo consumir mais salada. Então, o número 2 é incluir mais quantidade de salada. Olha, na alimentação viva, a gente come assim, sem mentira. Às vezes eu fico até vendo assim, eu vou lá nos meus familiares e tal, eles fazem, nós temos em 15 pessoas para almoçar. É uma baciazinha assim de salada. Eu digo, meu Deus, em casa eu como isso sozinha. Eu sempre me levo já umas 2 sacolas a mais, porque eu lavo mais uma bacia, assim, porque aquela baciazinha que eles fazem para 15, eu como sozinha. Então, para ver como as pessoas não têm o hábito de comer salada, é muito pouquinho. A gente come uma bacia de salada. De manhã, o suco verde, que é pura folha, né? Bastante clorofila, de meio-dia salada, de noite mais salada. Precisa incluir folha verde. E principalmente folha verde escura. A alface é bem pobrezinha de nutriente, comparando com as outras folhas. Então, rúcula, agrião, chicória, radite, pissacã, as punks, né? Os mix de folha verde. A alface pode usar também, mas se a gente usa muito alface, aí ela ocupa muito lugar no estômago e a gente não sobra lugar para as outras folhas que são mais nutritivas. Então, melhor diminuir a alface e incluir outras folhas. Então, o primeiro é cuidar das fibras, o segundo é incluir mais folhas verdes, né? O terceiro que a gente tem que cuidar é a parte da água, né? De uma boa, assim, para a gente ter qualidade de vida, boa quantidade de água. A água é extremamente importante. Também a maioria da população não faz isso. E cuidar o horário da água. A água não pode ser próxima das refeições, porque ela interfere totalmente no metabolismo e na absorção dos nutrientes na nossa digestão. Ela acaba diluindo as enzimas que vão começar ali na boca mesmo, para fazer a digestão dos carboidratos, a gente já não absorve direito o que a gente comeu, então ela faz uma bagunça. Então, água, líquido, o certo não é perto das refeições, tem que ter essa distância, isso é uma coisa também para a gente observar. E consumir quanto mais, boa quantidade de frutas, variedade de cores, porque cada cor tem um antioxidante, os antioxidantes aí vão estar combatendo os radicais livres no nosso corpo. Então, comer colorido, aquela historinha, aquela brincadeira que a gente fala, mas ela é muito verdadeira. Quanto colorida está a tua alimentação? Quanto colorido está o teu café da manhã? Quanto colorido está o teu almoço? Quanto colorido está o teu jantar? O comer colorido, sem mentira, é 90% da nossa saúde, porque significa uma variedade
de nutrientes, uma variedade de antioxidantes. Então, também está incluindo aí essa variedade. E a variedade de passar por todos os grupos de grãos, grupos de sementes, grupos de castanhas. Então, ter essa variedade, cada uma tem um nutriente diferente. Então, a gente, coisas que a gente nunca consumia, a gente incluindo. Ter essa variedade, não comer sempre um tipo de coisa, porque senão vai faltar nutriente. Eu vou na feira hoje, não gosto de rabanete, nunca comi rabanete, nunca comprei rabanete. Então, essa semana eu vou experimentar colocar o rabanete. Grão de bico eu nunca fiz. Essa semana eu vou comprar um grão de bico para fazer. Começar a ousar em ter coisas novas. Diminuir a quantidade dos produtos de origem animal, quanto menos melhor, porque eles são bem inflamatórios, bem acidificantes. Então, carnes, leites, né? O ovo nem tanto, mas mais as carnes e o leite. Só que, claro, tem que saber fazer as substituições certas, que nem a gente falou na primeira aula. Então, é importante a gente saber o que é proteína que vai substituir a carne, o que tem cálcio que vai substituir o leite, né? Mas se a gente souber fazer substituições certas, quanto mais a gente diminuir os produtos de origem animal, eles têm um impacto bem grande no diabetes, na hipertensão, no câncer, em tudo isso. Diminuir o consumo de glúten, né? Usar produtos, então, também mais assim, se comer um pão de fermentação natural, onde o glúten é reduzido até 80%. A gente começa a aprender várias técnicas. Hoje já tem muita gente que faz pão sem glúten, pão de trigo sarraceno, ou um pão bem mais integral, quanto mais integral, melhor. Então, tem várias coisas que a gente pode ir fazendo para ir melhorando a nossa saúde. Tá, falei num geralzão, assim, acredito que consegui dar algumas dicas. Agora eu vou falar um pouquinho dos grupos, então. Então, falando em macronutrientes, nós precisamos ter os 3 grupos principais dos macronutrientes na nossa alimentação, para nós ter uma alimentação equilibrada. Quais são esses grupos? São os carboidratos, as proteínas e os lipídios, que são as fontes de gordura, né? Nós vamos pegar carboidratos. Então, aqui estou falando dos saudáveis. O que nós vamos ter? Nós vamos pensar em carboidrato, nós vamos pensar na aveia, no arroz, na quinoa, no amaranto. Então, no trigo, né? O trigo em grão, no trigo sarraceno, são fontes de carboidratos. Então, são os cereais. O que são carboidratos saudáveis? Cereais integrais. Muitas pessoas têm a mania, né? A fobia de carboidrato. As dietas, né? Sem carboidrato, as dietas, só que o carboidrato é muito importante para o nosso corpo. O que não é legal é o carboidrato refinado. Então, as pessoas acabam... dieta com baixo teor de carboidrato é horrível para o corpo, faz muito mal. A gente precisa em grande quantidade de carboidrato, só que carboidrato integral, não carboidrato refinado. Então, essa história de tirar o carboidrato não é legal. O que a gente tem que ver é que tipo de carboidrato a gente está comendo. Está comendo pão branco, arroz branco? Aí sim, isso vai ter um impacto negativo. Então, colocar os carboidratos integrais, que é o grupo dos cereais. Aí nós vamos ter o grupo das proteínas. O que vão ser as proteínas do reino vegetal, né? Deixando fora o reino animal, que são as carnes. O que vão ser? As principais, que tem mais fonte de proteína, né? Que tem um alto valor biológico de proteína. Vai ser o grão de bico, a lentilha, a ervilha, os feijões e a soja. Então, são os 5 principais. Grão de bico, lentilha, ervilha, feijões e soja. Esses são os que têm mais grande quantidade. Então, eu vou ter que incluir todo dia algum desses no meu dia a dia. Uma fonte de proteína legal, uma fonte de proteína segura. Então, eu posso estar incluindo um tipo de feijão, existem 1000 tipos de feijões. Outro dia eu faço um tipo de lentilha, existem 1000 tipos de lentilha. Outro dia eu faço um grão de bico, ou faço um hummus de grão de bico. Outro dia eu vou fazer a soja, ou vou usar um tofu, o tofu é o queijo de soja. A gente usa muito, porque ele é super prático, você compra pronto, só coloca ali na frigideira com temperinho, né? Bem fácil, então eu uso muito tofu.
O tofu é excelente fonte de proteína. A ervilha, você faz um creme de ervilha, uma sopa de ervilha, uma ervilha refogadinha. Então, aí está o grupo das proteínas. E nós temos o grupo dos lipídios, que são as fontes de gordura, que vão ser as castanhas e as sementes oleaginosas. Então, as proteínas são os grãos ali que eu falei, que são as leguminosas, e as castanhas e as sementes, o grupo dos lipídios, são as oleaginosas, que vão ser a castanha do caju, castanha do pará, amendoim, nozes, semente de girassol, semente de abóbora. Então, aí vai estar o grupo dos lipídios. Não significa que está no grupo dos lipídios que ela não tenha proteína. Ela tem. Não significa que está no grupo dos carboidratos que não tem proteína. Tem. Por exemplo, a aveia é riquíssima em proteína. Se nós pegar a semente de abóbora, a aveia está no grupo dos carboidratos, né? Porque ela é um cereal, mas ela é riquíssima, ela tem uma grande quantidade de proteína. Nós pegar a semente de abóbora, né? Que é lá das oleaginosas, ela é riquíssima em proteína também. Só que esses dali são os que mais tem, né? O grupo das leguminosas são os que mais tem. Então, é importante mais ou menos eu saber esses grupos, porque eu sei que durante o dia eu tenho que ter os 3 grupos nas minhas refeições. Eu não preciso ter os 3 grupos em todas as refeições, os 3 grupos no café, os 3 grupos no almoço, os 3 grupos no jantar. Mas eu tenho que ter eles ao longo do dia, ou seja, a variedade. Durante o dia eu tenho que comer pelo menos um cereal integral, eu tenho que comer pelo menos uma leguminosa, um grão, né? Eu tenho que comer pelo menos 2 tipos de castanha ou semente, uma oleaginosa. Eu fiz os meus exames, que eu faço um monte de check-up agora há poucos dias, e eu fiquei tão feliz com o resultado. Eu disse, olha, um ano para cá, que assim que eu dei uma mega mudada na minha alimentação, né? Eu já vinha no processo, mas de um ano para cá foi uma coisa mais drástica. É impressionante a mudança nos exames. O colesterol ruim lá embaixo e o colesterol bom, né? O HDL lá em cima. Por quê? Por causa das castanhas, das sementes. E disse, olha como dá o reflexo, né, nos exames em pouco tempo, quando a gente vai mudando a alimentação. Porque é muito difícil. Eu me lembro que antes de eu mudar a alimentação, é sempre ao contrário. As pessoas é tudo ao contrário. O colesterol bom tem baixo e o colesterol ruim tem alto, né? A maioria é assim. Então, é porque é a alimentação, né? Os exames daí vai dar um mapa de como está a nossa alimentação. Então, assim, eu tenho que saber que durante o dia eu tenho que ter esses grupos, eu tenho que ter variedade. Ah, hoje de manhã eu comi um mingau de aveia, né? Comi um cereal integral, que é um carboidrato. Agora, de meio-dia, eu vou comer só um refogado de lentilha com uma salada. Estou comendo a minha proteína, meu grupo dos grãos. E de noite eu vou fazer uma vitamina de um leite de amêndoas. Comi os 3 grupos durante o dia, né? Comi de noite um lipídio, uma fonte de oleaginosa. Uma alimentação bem variada, bem balanceada, está nutrindo meu corpo, nutrindo a minha célula. Então, é bem interessante a gente ter esse conhecimento. Claro que agora, hoje eu estou passando para vocês aqui uma coisa bem resumida, né? Eu sei que é difícil pegar, mas é para vocês terem uma ideia, assim. Depois, quando a gente vai conhecendo, a gente vai estudando, isso já fica uma coisa bem automática, a gente consegue balançar bem a nossa alimentação. E quando a gente faz esse casamento, por exemplo, de um grupo dos grãos, por exemplo, dos cereais, com um grupo das leguminosas, que é os grãos, o feijão, o grão do bico, esse casamento perfeito, ele nos dá uma proteína de alto valor biológico. Então, porque eles se completam. Alguns aminoácidos que têm menos no grupo dos cereais, têm mais no grupo das leguminosas. E outros aminoácidos que têm menos no grupo das leguminosas, têm mais no grupo dos cereais. Quando a gente casa os dois, então a proteína fica excelente. Por isso que diz, proteína vegetal, prato de arroz integral com feijão não tem melhor coisa. É uma excelente fonte de proteína, porque é o casamento do arroz, que é um cereal, e o feijão, que é uma leguminosa. Esse casamento nos dá uma proteína completa.
Porque o que é uma proteína completa? Uma proteína completa é uma proteína que tem em grande quantidade todos os aminoácidos essenciais para o nosso corpo. E esse casamento, que eu precisaria mais tempo para explicar para vocês isso. E esse casamento, ele nos dá em grande quantidade todos os aminoácidos essenciais. Então, sempre que eu casar quinoa, do grupo do cereal, com lentilha, do grupo da leguminosa, né? Do grupo das proteínas. Casei, proteína excelente. Aveia, grupo do cereal. Casei com... vamos fazer tipo um risotinho ali. Casei com grão de bico. Excelente. Então, sempre é assim, né? Do grupo dos cereais temos o milho também, né? Um cereal bem legal. Então, sempre é assim. E eu não preciso casar isso na mesma refeição. Eu posso durante as 24 horas, porque o corpo sintetiza e forma a proteína completa. Então, eu posso ter comido, como eu falei, um cereal de manhã, uma proteína de meio-dia. Esse casamento, o corpo vai buscar os nutrientes dentro das 24 horas e vai fazer a proteína completa. Então, é isso aí, não tem mistério. E a gente tem como ter fonte de proteína igual à da carne, até com maior absorção, mas que não nos dá o impacto negativo que a carne tem no intestino, a nível inflamatório, por ser acidificante, cancerígena e tal. Então, a gente tem como, só a gente tem que saber o que comer. O problema é que muitas pessoas param de comer carne e começam a comer só massa. Aí não vai dar certo. E massa refinada ainda, né? Outras pessoas param de tomar, por exemplo, leite e não usam nada que seja fonte de cálcio. Não usam uma folha verde, que é a fonte de cálcio, não usam um gergelim, não usam uma amêndoas, não usam nada. Aí pode dar problema. Mas então a gente tem que saber onde está as substituições certas. Acho que eu falei um pouco num geralzão. De repente, pode ser que eu embananei, mas vocês tomara que eu consiga. Tomara que eu consegui, né, passar um pouco assim, mas para vocês terem uma ideia. Então, o que a gente fez na primeira aula? Depois eu já vou olhar aqui os comentários. O que a gente fez na primeira aula? Nós fizemos um café da manhã, que foi o que foi nosso café da manhã? Eu fiz um leite, eu bati uma vitamina de amêndoas, né? Fiz um leite de amêndoas e bati um morango com banana nesse leite de amêndoas. E junto com essa vitamina de amêndoas, a gente fez uma tapioca. A gente pegou a massa da tapioca, a gente adicionou uma colher de chia, né? Ou coco ralado, como expliquei, para estar adicionando fibra, porque a massa da tapioca é refinada. E a gente recheou a massa dessa tapioca com broto de alfafa, tomate seco e lentilha germinada, né? E a gente fez o que então ali naquela, agora vamos tentar ver em todos os grupos, naquela refeição, no café da manhã. A nossa vitamina, nós tinha uma do grupo das oleaginosas, que é uma castanha, amêndoas, né? Então, nós já tinha uma fonte de lipídio. Aí, na nossa tapioca, nós tinha o carboidrato, que era do grupo dos carboidratos, né? Que era a massa da tapioca, só que como era um carboidrato refinado, a gente adicionou fibra nessa massa, que foi a chia ou o coco ralado. E o recheio da tapioca, a gente adicionou uma coisa do grupo das proteínas, que foi a nossa lentilha rosa germinada. Além disso, a gente adicionou mais o broto para nos dar mais fibra ainda, quando a gente está comendo essa tapioca, para não ter o impacto do refinado no nosso corpo. E a gente temperou bem, colocou um tomate seco, né, um azeite de oliva, um pouquinho de orégano para dar um gostinho. E nós tivemos um café da manhã que foi feito em praticamente 10 minutos, sem precisar fazer nada, só sabendo que ingredientes colocar e como montar. Completo, com os 3 grupos, né? E que dá muita saciedade, muito nutritivo. Aí nós tinha ali amêndoas também da vitamina, que ela é fonte de cálcio, excelente fonte de cálcio, também tem grande quantidade de proteína, ela é bem proteica, amêndoas. Então, nós fizemos esse café da manhã. Depois, no almoço, a gente já aproveitou coisas que sobrou do café da manhã. Nós tinha lentilha rosa germinada já. E nós tinha o resíduo da amêndoas que sobrou do leite da amêndoas. O resíduo, a gente temperou e fez uma ricotinha. Já tínhamos do grupo dos lipídios, das castanhas.
A lentilha germinada era do grupo das proteínas, né? Das leguminosas. E daí nós tínhamos a quinoa germinada também, que é um cereal integral, que é do grupo dos carboidratos. Fizemos um refogado de quinoa com lentilha e fizemos a ricotinha de amêndoas e adicionamos bastante folhas verdes. Um almoço excelente, fantástico, com todos os grupos. E a gente fez ele, o almoço foi mais rápido que o café da manhã, né? Eu acho que não deu 10 minutos. Só uma panela, só sujamos uma panela, misturamos e fizemos tudo bem rapidinho. Então, aí a gente teve 2 refeições completinhas. Eu vou ter que ver se ficou gravada a aula. A princípio, de repente, eu possa achar uma forma de disponibilizar ela. Eu posso, de repente, colocar, ver se eu consigo carregar ela e carregar, de repente, no YouTube. Daí eu aviso no meu Instagram, nos stories, se eu conseguir carregar a aula. Eu vou tentar ver se eu consigo fazer isso, porque muitas pessoas acabaram esquecendo e perderam a aula. Então, deixa eu só ver aqui, antes de nós começar a fazer a receita. Então, perdi a aula. Vou tentar ver, então, se eu vou conseguir disponibilizá-la lá no YouTube. Vão acompanhando no YouTube, no meu Instagram, que daí, de repente, eu consigo colocar ela. O que você acha da farinha de aveia, farinha de arroz, farinha de coco e polvilho? Então, as farinhas, elas sempre já passaram por um processo de refinamento, né? Mas ainda assim, se elas não forem refinadas, elas já passaram por um processo. Não é a mesma coisa que o grão integral. Sempre, quanto menos processo passou, melhor é. Mas ainda assim, tipo, a farinha de aveia é boa, a farinha de arroz, se for de arroz integral, é boa, a gente pode considerar boa também, a farinha de coco também. E o polvilho, mais ou menos, né? O polvilho já é uma coisa mais refinada, mas dá para ser usado também, dá para estar usando, tá, pessoal? Então, agora, hoje, eu vou fazer 2 coisas bem simples. De repente, muitos de vocês já sabem, mas eu vou explicando e vou fazer 2 coisas bem simples, porque eu acho que é 2 coisas, mas bem que é para nós colocar no nosso dia a dia, que são bem práticas e que eu uso muito. Outra coisa que eu queria dizer para vocês que a gente tem que observar é o consumo de ômega 3, que é importantíssimo a gente ter todo dia esse consumo de ômega 3. Já existem muitos estudos científicos comprovando que a falta do ômega 3 causa um impacto no corpo tanto quanto de um fumante, tanto quanto de fumar, para ver o quanto o ômega 3 é essencial. E hoje a população é deficiência, assim, 90% da população não ingere ômega 3. Ou não ingere nada, ou não ingere em quantidade suficiente. Por quê? Porque não se usa os alimentos que são fontes, né? A gente sabe que tem os peixes, mas só que os peixes têm outras coisas que vêm junto também, metais pesados, um monte de outras coisas. Então, a melhor fonte de ômega 3 é a linhaça e a chia. Então, a linhaça e a chia, elas deveriam estar presentes no nosso dia a dia todos os dias, uma quantidade generosa de linhaça e chia. Ou usar o óleo de linhaça prensado a frio. Tem o óleo de linhaça prensado a frio, muitas pessoas compram óleo de linhaça prensado a frio e tomam lá uma colher por dia, sei lá. Isso tudo depende da pessoa, né? Mas é uma opção também na correria do dia a dia para quem não consegue comer linhaça e chia. A linhaça, não adianta comer a sementinha inteira, porque o organismo não quebra. Não adianta comprar farinha de linhaça, ela já vem oxidada, você não consegue aproveitar. Como que tem que consumir ela? Tem que consumir ela como a gente consome assim nessa alimentação, que é em forma de gel, fazer vitaminas, ou bater a farinha na hora e consumir até 1 semana no máximo, conservando ela na geladeira. A chia, então, é uma que eu acho mais fácil, que a gente pode fazer muito mingauzinho de chia, fica uma delícia e ela é mais molinha, daí não precisa bater que o corpo absorve. Tá? Então, vamos lá. Depois, no final, se vocês tiverem mais perguntas, não gosto de me estender muito, porque eu sei que também todo mundo trabalha, essas lives que ficam muito grandes, ficam cansativas. Então, primeiro, eu vou fazer uma granola de aveia. Por que eu gosto da granola? Porque a granola é bem rápida, bem fácil. Você faz uma vez
E você tem ela para 15 dias, você tem ela até terminar. Se você quiser fazer granola para um mês, fizer 2 receitas, 3 receitas, você fecha bem no vidro, ela dura um mês, não fica velha. Tá pronta ali. A aveia, ela é uma fonte de carboidrato excelente, bem integral, né, que eu uso em flocos grossos, e ela tem uma quantidade legal de ferro, ela também tem uma quantidade legal de proteína, então ela é um excelente alimento. Para celíacos, pode usar aveia sem glúten. Para quem não é celíaco, pode usar aveia normal, porque a aveia em si, ela não tem glúten, ela só pode ter glúten por contaminação, porque geralmente os locais que processam aveia, eles processam trigo também. Então, pode ter um pouco de glúten por contaminação, mas a aveia em si, o grão de aveia, ele não tem glúten. Então, é assim, uma quantidade, para quem não é alérgico, praticamente insignificante, não vai fazer mal. Para quem é celíaco, né, aí sim tem que usar uma aveia sem glúten. Então, eu faço agora, até que eu tenho um pouco da minha prontinha, mas eu guardo nos vidrões, assim, ó, eu encho um vidro desses, tipo, para 20 dias eu tenho a granola pronta. É uma coisa fácil para o café da manhã, para a janta, faz um picado de fruta, coloca a granola em cima. Essa é uma granola bem integral, feita em casa, que não tem nada que essas granolas de mercado é pura açúcar, pura porcaria dentro, e na verdade o que é de bom não tem. Então, nós vamos fazer essa granolinha bem rápido, que é super simples mesmo. E daí vocês podem... E só que tem uns detalhes. Eu já ensinei a fazer essa granola em algumas lives, e as pessoas fizeram a granola e não disseram que não ficou, não deu certo. Por quê? É os detalhes. Então, eu vou mostrar o que nós vamos pôr nessa granola. Que é bem certo. Então, a aveia... Eu compro essa aveia aqui da Ecobio, que é uma aveia orgânica, tá? A aveia tem que ser em flocos grossos, não pode ser aveia em flocos finos, ou farinha de aveia não fica legal. Tem que ser aveia em flocos grossos. Eu vou usar 2 xícaras de aveia, 2 xícaras grandes de aveia, tá? Então, vou pôr 2 xícaras grandes de aveia. Tá. Mas o que eu vou usar? Meia xícara de pepita de girassol, sementinha de girassol que você compra em lojas de produtos naturais. 2 de aveia, meia de sementinha de girassol, meia de coco ralado grosso, coco flocado, compra em lojas de produtos naturais também. Um pouquinho de açúcar mascavo. Quem não quiser pôr açúcar não precisa, mas pode pôr um pouquinho pode pôr assim umas 2 colheres de sopa, 2 ou 3 colheres de sopa na granola inteira de açúcar mascavo. Mexe isso daqui. E agora a gente bate um purezinho. O que vai nesse purezinho? Então tá, olha que fácil, só misturar. Aveia, semente de girassol, coco flocado e 3 colheres de sopa de açúcar mascavo. Vamos lá ter um purezinho. O que nós vamos colocar nesse purezinho? 2 bananinhas prata, bem madura. Essa daqui parece, quando a bananinha tá pintadinha assim, ela tá excelente, porque daí que ela tá bem doce, ela não tá estragada. Só vou tirar uma partezinha aqui, ó. Essa daqui, na verdade, tá quase passadinha. Acho que vou tirar uns pedacinhos e pegar outra, mas tá boa. Uma. Banana, sabe que banana verde, ela é totalmente indigesta, né? Tem, principalmente a caturra. Tem pessoas que passam mal com banana. Então, a banana sempre tem que estar bem pintadinha. Ó. Eu vou pegar mais uma, porque essas minhas são bem pequenininhas. E como eu já tirei um pedacinho que estava meio passadinho, eu vou pegar mais uma. Mas conforme o tamanho da sua banana prata, 2 bananas chega. Essas daqui são da feira. Essas bem caseiras, elas são bem pequenininhas. Então, 2 bananas prata.
e uma maçã. Mas eu também vou pegar duas, porque a minha tá bem pequenininha aqui. Então, eu vou pegar duas. Mas uma maçã, se a sua maçã for uma maçã média, tá bom. Então, vou pôr aqui a minha maçã. E daí, nós vamos bater isso aqui com um pouquinho de óleo de coco. Só isso. Só que não pode pôr água para bater. Nós vamos bater isso aqui purinho. Se você tiver um mix de mão, você pode bater com a mão. Se você não tem como bater, porque o seu liquidificador não bate, você pode ralar a maçã. Rala a maçã num ralador e esmaga a banana bem com o garfo e bate com uma colher. Pode ser também, tá? Agora eu vou botar um pouquinho de óleo de coco. Ó, um pouquinho de óleo de coco, não muito. Vou bater isso aqui, fazer um purezinho. Deixa eu só bater aqui. Pronto, aqui eu tenho um purê de banana com maçã, ó, com purê, tá? Então, eu vou colocar um pouquinho de canela aqui para dar um sabor também. Vou adicionar aqui o meu purê. Aí, eu vou colocando esse purê aos poucos, porque qual que é o segredo aqui? Não pode ficar muito úmido, porque senão a granola não fica bem crocante. Então, tem que ficar... que fique tudo bem molhadinho, mas que não chegue a ficar, assim, levemente úmido. Não pode colocar muito purê. Eu vou mexer aqui e já vou mostrar para vocês. Vamos ver como é que vai ficar. Então, você coloca um pouquinho, mexe bem, depois você vê, porque às vezes nem precisa colocar tudo, conforme o tamanho da sua xícara, conforme... Ó, aqui já tá bom, eu nem vou raspar, sobrou um pouquinho de purê. Porque se você colocar muito, ela não seca. E se você colocar água para bater, também não dá certo, não dá ponto. Então, tem que ser assim. Tá pronta a minha granola. Agora, o que que eu vou fazer com isso aqui? Ó, se eu quiser pôr outras sementes aqui dentro, posso colocar também. Agora, o que que eu vou fazer com isso aqui? Eu vou pôr numa forma e vou pôr no forno assar. Não pode ligar a parte de cima, porque queima. Tem que ligar só a parte de baixo. E tem que ir, cada pouco, abre a portinha do forno e mexe ela. Quando você vê que ela está quase pronta, você desliga o forno e deixa ela terminar de secar lá dentro. Cuidando para não queimar. Se você vê que for queimar, você tira. No começo, ela vai parecer que ficou molinha. Mas daí você deixa ela dentro do forno quentinho, o forno desligado, ela termina de secar e fica bem crocante. Então, os dois segredos é a quantidade de purê aqui, que não pode ser tão pouco e nem muito. Tem que ficar tudo úmidozinho, mas não encharcado. E o forno, né? Que você tem que cuidar ela não passar muito do ponto, mas também que ela fique crocante. Então, tem que ir aos pouquinhos com o forno e ir mexendo e daí desligar e deixar ela terminar de se passar dentro no calorzinho do forno. Agora eu vou deixar aqui, que daí depois que eu terminar a aula eu vou botar ela assar. E daí para vocês verem como é que fica pronta. Eu tenho essa daqui, tem olha, bem crocante, ó. Vou pegar um pouquinho para vocês verem. Daí fica com os pedaços de coco, sabe, com a sementinha. Nossa, fica uma delícia, gente. É a melhor granola. Eu já comprei muitas granolas compradas, mas boa igual essa daqui não tem. Fica muito boa mesmo. E você tem aí uma coisa prática.
Aí, o que nós vamos fazer agora para comer com essa granola? Uma coisa bem simples, que é um mingau de chia, que também tem os seus segredos, porque muita gente faz esse mingau de chia e não gosta. A chia, então, ela é fonte de ômega 3, como eu falei, ela deve ser colocada diariamente nas nossas refeições. Ela absorve até 7 vezes a água. Então, eu não vou colocar muito aqui, ó. Posso colocar umas 2 colheres de sopa, 2, 3 colheres de sopa, chega. Não vou colocar muito, vou colocar mais uma. Tá? 3 colheres de sopa, porque ela rende. Aí agora eu vou só passar ela embaixo da torneira para tirar o pozinho, um pouquinho de aguinha. Se eu não quiser lavar ela, também eu posso pôr ela direto assim no pirex. Ou senão eu posso lavar ela embaixo da torneira. Eu vou lavar ela aqui, eu gosto de tirar um pouquinho. Dar uma lavadinha. Às vezes, conforme a chia que a gente compra, pode ter um pouquinho. Aí, dei uma lavadinha nela, coloquei ela aqui. Agora, eu vou arrumar um leitinho vegetal para mim colocar nessa chia. Aí, aqui, qual que é o segredo também? Leite vegetal. Estou usando tudo para mostrar praticidade para vocês. Eu vou usar um leite de coco em pó, tá? Então, leite de coco em pó que compra em lojas de produtos naturais, para ficar gostoso, tem que ser concentrado de leite de coco. Então, eu vou colocar 2 colheres de sopa bem cheia de leite de coco. Se ficar pouco leite de coco, fica aguado e não fica bom. Então, vou colocar. Outro detalhe, tem que começar com um pouquinho de água morna para dissolver bem esse leite de coco. Essa água já está morna. Eu esquentei ela antes, senão ele fica todo empelotado e também não fica bom. Então, ó, botei um pouquinho de água morna, bem pouquinho, dissolvi bem. Você faz com creme de coco aqui. Mais um pouquinho de água morna e depois adiciona água fria. Então, isso aqui, ó, tá bem diluidinho. Agora eu vou adicionar água fria. Então, qual que é o detalhe aqui? Botar bastante quantidade de leite de coco, né? Que fique bem grossinho de leite de coco. Primeiro botar a chia e depois ir largando o leite de coco aos poucos e ir mexendo. Se você largar tudo de uma vez, ele empelota, fica aquelas bolotas e o mingau não fica legal. Então, ó, botei um pouquinho, fui mexendo. Boto mais um pouquinho, vou mexendo. Sempre primeiro bota a chia numa travessa e depois vai largando o leite de coco aos pouquinhos. Aí a chia vai engrossando. Vocês vão vendo que cada pouco ela vai dando uma engrossadinha, uma firmadinha. Até uns 20 minutos ela continua engrossando. Ela vai engrossando, engrossando e vai ficando mais gelatinosa, tipo um mingau mesmo. Aí a gente vai mexendo. Então aqui eu estou usando leite de coco em pó. Esse leite eu compro aqui numa loja de produtos naturais. Ele é 97% coco, ele é bem puro, tá? Aí ele parece quase um coco ralado, assim. Existem vários leites de coco em pó. Existem uns que tem bastante mistura, existe os 70% coco, existe... Quanto mais puro, mais saudável, né? Menos porcaria tem junto. Se você quiser ser bem natureba mesmo e quiser fazer o seu leitinho em casa, muito melhor. Só dá mais trabalho. Eu tô mostrando assim por quê? Porque daí muitas pessoas não comem o mingau de chia porque não tem paciência de fazer o leite. Então, se é para não comer, é melhor comer com leite de coco em pó. Você pode usar outro leite aqui também. Você poderia usar leite de amendoim super proteico. O amendoim tem um monte de proteína. Então, você
colocasse aqui um leite de amendoim, você já está colocando uma fonte de proteína. A chia também tem bastante proteína, tá? Mas se você quisesse pôr um leite mais proteico, você poderia colocar um leite de amendoim. Você poderia usar o próprio leite que nós fizemos na primeira aula, o leite de amêndoas, né? A gente poderia usar o leite de amêndoas para fazer esse mingauzinho. Nós poderia usar aqui um leite de castanha, o leite de coco natural, bater o coco marrom com água, né? E coar o leite de coco que a gente faz caseiro em casa. Um leite de aveia, um leite de linhaça, um leite de gergelim. Qualquer leite vegetal que você quiser. Detalhe, se você colocar leite de vaca, a chia não cresce. Não me perguntem por quê, até hoje eu não descobri, mas ela não cresce. Ela não cresce, tem alguma substância nesses leites de caixinha, para vocês verem o que tem dentro, que não deixa a chia crescer, ela mata a chia. Então, ela não cresce, não dá certo, tá? Com leite de vaca não dá certo. Quer dizer, com os leite comprado, né? Pode ser que com leite de vaca do interior pode até ser que dê certo. Eu nunca tentei porque eu não consumo leite. Então, ou você pode estar usando assim, que nem eu tô fazendo aqui, com o leite de coco em pó, que é bem prático. É só diluir. Pronto, ó, tá bom. Ó, tá vendo que ele tem que ficar bem branquinho, assim, ó? Tem gente que faz e nem aparece o leite, usa muito pouco leite. E daí, pouca quantidade do leite em pó, quero dizer. Daí ele não fica saboroso. Então, isso aqui agora, a gente bota gelar na geladeira. É bom consumir geladinho, né? Aí a gente pode estar comendo com umas frutas picadas, com a granola que a gente fez. Pode estar comendo de lanche da tarde, com fruta seca. Pode estar comendo na janta, no café da manhã, como a gente quiser. Então, que nem eu falei, aqui a chia, ela já é fonte de ômega 3, ela é do grupo dos lipídios, né, das oleaginosas, mas ela também tem uma grande quantidade de proteína. E conforme o leite que a gente for usar, aqui no caso eu usei o leite de coco, ele não é proteico. Mas se a gente quiser pôr um leite com mais proteína, a gente pode estar usando um leite de amendoim ou um leite de amêndoas, né? Tá fazendo o nosso leitinho e tá usando um outro leite aí para deixar ela mais proteico. Só que daí eu vou montar aqui uma taça. Aí vocês vão dizer, não vai ter nada para adoçar esse mingau, né? Eu posso colocar, se eu quiser colocar um pouquinho de açúcar mascavo, eu coloco, um fiozinho de melado. Eu vou colocar um punhadinho de uvas passas, porque daí já vai dar aquele docinho. Então, uvas passas brancas ou pretas, como quiser. Que daí, quando a gente come, a gente já sente aquele docinho da uva passa. E tem que comer geladinho para ficar bom, tá, pessoal? Agora eu vou mostrar aqui assim. Mas o certo daí seria levar ele para a geladeira. Conforme ele vai ficando na geladeira, ele vai ficar mais firmezinho do que ele tá aqui, vai ficar mais durinho. E daí, depois, você come ele como quiser. Pode guardar na geladeira até 2, 3 dias. Então, você pode fazer mais quantidade, deixar num potinho de vidro na geladeira e ir consumindo até 2, 3 dias. Então, agora eu vou montar aqui nosso lanche. Eu vou colocar umas frutinhas picadas, botei moranguinho e manga, poderia usar banana, mamão. Aí eu vou colocar o meu mingauzinho. Aqui as minhas frutas são o meu carboidrato, né? Aí aqui eu tenho aqui a chia do grupo dos lipídios. Conforme o leite que eu usar, eu já posso usar um leite proteico, ou posso fazer também com leite de coco. E vou usar a minha granolinha por cima, que vai dar aquela crocância, aquele croque-croque. E daí eu tenho a aveia, que também é bem proteica, e que é do grupo dos carboidratos também, mas carboidrato integral, mas tem uma grande quantidade de proteína também. Isso aqui dá muita saciedade, porque a chia dá muita saciedade. Se você quer levar de lanche no trabalho, você pode montar assim num vizinho
num vidro com tampa, fechar e levar e deixar só refrigeradinho, né? Ó, aí eu vou colocar. Aí aqui, na minha granola, eu tenho aveia, que é bem proteica. Eu tenho a sementinha de girassol, que também tem quantidade de proteína. Aqui eu tenho um mega lanche, que vai me dar saciedade, vai ser fonte de um monte de coisas. Muito saudável, nutritivo. Vou enfeitar aqui. Olha que lindo, pessoal. Que saboroso, que fácil. Mostrei, tendo a granola pronta, é só misturar a chia, dissolver o leite de coco e misturar a chia. Botar a gelar e não tem mistério. E a gente consegue ter aqui mais uma refeição bem balanceada, né? Esse eu já vou pôr gelar e já vou comer de janta. A gente consegue ter uma refeição, então, bem balanceada aí e prática e fácil de fazer e rapidinho. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, que consigam aproveitar as dicas. O mingau de chia é uma coisa simples, né? Que muitas pessoas ensinam. Só que o que eu vejo é que a maioria das pessoas faz o mingau de chia, mas elas dizem que não gostam. Porque não faz certo. Porque eu vejo os mingau de chia que eu vejo por aí, ficam tudo empapuçado, pouco leite de coco, aí fica quase da cor da água, daí a chia fica sem gosto, fica toda empelotada, pura bolota, aí ela não fica boa no paladar. Então, é uma coisa tão simples, mas tem as técnicas. Primeiro bota a chia, dissolve o leite de coco, tem que dissolver na água morna, se botar água fria, ele fica os pedaços, não fica bom. Começa com pouquinha água, depois acrescenta mais água, vai botando o leite de coco aos pouquinhos e mexendo devagarinho até que a chia vai crescendo. Então, esses detalhes vai ser um mingau de chia. Se você fizer de qualquer jeito, é outro mingau de chia que não vai ficar gostoso. Tem que botar bastante quantidade de leite de coco, ele tem que ficar bem branquinho assim, né? Se for com outro leite também, o leite tem que ser bem concentrado e comer bem geladinho. E a granola também tem os seus detalhes. Então, assim, pessoal, eu tentei, assim, passar um pouco para vocês, né? Mais ou menos um geralzão, dar umas dicas. Eu espero que eu pude ter ajudado. Eu estou abrindo também uma turma agora de 10, como eu comentei na primeira aula. Eu vou abrir assim, 10 vagas, tá? Porque eu vou pegar grupinho pequeno para mim conseguir dar uma atenção melhor. Vou abrir essa turma e depois eu abro turma de novo daqui 3 meses. Eu só vou abrir de 3 em 3 meses. Quando encerra uma, eu abro a outra. Se alguém quer dar continuidade, que acha assim que precisa, né, desse conhecimento, que gosta disso, que precisa alguém que ajude para fazer essa mudança na alimentação, e vocês quiserem entrar na nova turma, eu vou ter 10 vagas. Para quem assistiu essas 2 aulas, eu pensei em fazer um cupom de desconto. Então, eu fiz um cupom de desconto, aluno VIP, e eu dou R$150 de desconto no curso, só para quem assistiu essas aulas. Se por acaso tiver alguém de vocês que tiver interesse, aí eu passo o meu WhatsApp, vocês me mandam, né? E daí eu mando o link para se inscrever no curso, e daí o cupom de desconto, eu dou esse cupom de desconto para vocês, que é só vocês digitar lá aluno VIP, que vai dar um desconto de R$150. Peço para vocês não passar esse cupom de desconto para ninguém, porque é só para quem estava assistindo essas aulas, tá? O valor do curso normal, ele é 497. Então, quem tem esse desconto de 150, ele vai ficar por 347. Seria R$150 de desconto, né? Ele vai ficar 347. Esses 347 pode fazer em até 5 vezes sem nenhum real de juro, porque eu não cobro juro de cliente, de aluno, né? Eu pago juro. Então, não tem nenhum real de juro, fica os mesmos 347 com o desconto e pode fazer em até 5 vezes. O que tem no curso? O curso é assim, você tem acesso à plataforma da Hotmart, onde eu tenho mais de 75 aulas gravadas, aula por aula, parte teórica, receitas, e eu estou sempre gravando mais aula e colocando lá dentro. Até essa semana eu tenho aula para gravar, para colocar. O curso, depois que você comprou, ele é seu para a vida toda.
Então, você pode entrar, assistir, rever as aulas. Eu não tenho tempo. Faz no seu tempo, que assistir 1, 2 aulas hoje, fica 2, 3 meses sem assistir, depois vai assistir conforme você tiver tempo, porque depois que você comprou é seu para a vida toda. É acesso vitalício, né? E além da parte gravada, então o que eu acho bem legal é que esse programa que eu fiz desse acompanhamento de 3 meses. Então, eu faço o grupo do WhatsApp para esses alunos que entram nessa turma, e daí eu fico acompanhando durante 3 meses nesse grupo do WhatsApp, dando esse acompanhamento, essas orientações que mais ou menos dei aqui para vocês. Passando exemplos dos meus pratos, falando o que é de cada grupo, aí dando dicas do que comprar no mercado, como comprar, o que escolher, o que substituir. Aí as pessoas podem tirar foto do prato delas, eu vou dizer, ó, isso tá legal, isso teria que trocar por isso teria que pôr aquilo para ficar melhor. Então, esses 3 meses eu fico ali no grupo dando essa atenção, né, mostrando, dando ideias, dando dicas, tirando as dúvidas de vocês e fazendo essa orientação para ajudar vocês a conseguir se alimentar um pouco melhor. Então, eu dou toda essa assessoria. Se eu vejo que tem necessidade, a gente marca a mentoria ao vivo, online, se os alunos querem, a gente marca a mentoria, marca um horário, um dia a gente se encontra ao vivo, tira todas as dúvidas, eu dou mais dicas. E lá dentro do curso, além de todas essas aulas gravadas, tem todas as apostilas, tem tabela de germinação, tem e-book de doces veganos, nossa, tem tanta receita lá, receita é o que não falta, né? Tem muita receita, muita apostila, muito material, e agora, o que eu fiz? O curso de fermentados, que era separado, eu coloquei junto dentro desse curso. Então, ainda as pessoas que fizerem esse curso vão estar ganhando o curso de fermentados, o módulo inteiro de fermentados, que entra os queijos vegetais, que entra iogurte, que entra tudo isso, vai estar ganhando de brinde, porque eu não vou mais vender esse curso de fermentado separado. Eu coloquei ele aqui dentro desse curso, estou dando de bônus para as pessoas, os alunos que fizerem já vão ganhar de bônus. Se vocês acham, se alguém tem interesse, assim, pessoal, esse mesmo conteúdo que está dentro, que eu estou dando nesse curso, quando eu fiz, eu paguei R$2.000. Eu estou fazendo assim por um preço de verdade, tipo, só porque eu gosto mesmo, por amor, porque eu não tiro, assim, todo o trabalho que dá para gravar essas aulas e coisas, sabe? Então, assim, é mesmo porque eu tenho os meus custos também, né? Os investimentos que a gente tem que fazer para gravar aula, depois a gente não tem como dar tudo gratuito, né? Mas é um valor bem, bem simbólico, assim. Se alguém tiver interesse, eu vou deixar o meu telefone, que é 54, daí 999 34 0648. Pode me chamar pelo WhatsApp, ou me chama lá pelo Face ou pelo Instagram. Eu mando o link para vocês, e daí vocês podem usar esse cupom de desconto, e daí conseguir. Eu vou anunciar no Instagram tudo agora, o curso, mas eu não vou anunciar com desconto, vou anunciar com o preço normal, os 497. E daí, para quem estiver aqui, vocês podem, vocês têm esse desconto, tá? Só não passem para as outras pessoas. O meu telefone eu vou colocar aqui, então, 549-9934-0648. E daí, que eu também, né, pessoal, eu consigo, assim, eu acredito que eu consigo auxiliar bastante vocês, assim, para vocês se tornar autor, eu digo assim, é se tornar autor da sua saúde. É ter esse conhecimento, porque daí depois você sozinho consegue saber o que comer, como comer, o que substituir, como melhorar a tua alimentação. Não precisa, né? Depois que você tiver essa ajuda de alguém para começar a fazer essa mudança, você segue o caminho, você consegue, você vai aprender muita coisa. Vocês vão ver que a gente não volta para trás. E a gente se torna autor da nossa saúde mesmo, porque é isso que a gente tem que ser. Então, eu acredito que eu consigo ajudar bastante vocês, porque essa orientação eu vejo que é poucas pessoas que dão, assim, né? Que é meio que pegar pela mão mesmo, assim, porque tu fica ali, isso daí rouba um tempão meu, não parece? Mas, assim, eu digo, tem dias, eu disse hoje para o meu marido, hoje de manhã eu não saí do WhatsApp, a manhã inteira. Então, rouba um tempo da gente, por isso que também tem que cobrar, né? Porque senão eu não vivo, né? Mas eu dou assim, procuro, assim, quem é meu aluno sabe, às vezes eu não respondo no dia, mas no máximo no dia seguinte, ou poucas horas, assim,
de manhã, no máximo até à noite, antes de dormir, eu coloco tudo em dia. Então, eu estou ali bem presente no WhatsApp, assim, tirando todas as dúvidas. Daí vocês podem pedir tudo, desde ideias, eu dou dicas, né? Ó, hoje eu fiz isso de café da manhã, eu fiz isso de almoço. Isso é do grupo isso é do grupo aquilo, eu usei isso como fonte disso, usei isso como fonte daquilo. E daí vocês começam, assim, a conseguir se organizar. Certo, pessoal? Muito obrigada pela presença de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu não sei se eu pude ajudar, se ajudou alguma coisa, né? Tomara que sim, algumas dicas, né? Eu quis dar dicas bem simples, porque eu disse, em pouco tempo também não adianta a gente ficar entrando em muitas coisas que as pessoas não conseguem pegar, mas eu acho que já ajudou. Se vocês souberem de alguém também que precisa, por conta de saúde, tipo assim, tá passando por algum problema de saúde, que precisa mudar sua alimentação, ou problema de obesidade, problemas assim, até mesmo problemas assim emocionais, pessoas muito compulsivas. Eu também estudo toda essa parte, consigo também auxiliar nesse processo, sabe? De como a gente fazer isso, né, com a alimentação para auxiliar. Se vocês puderem indicar também, eu fico bem grata, né? A ajudar a divulgar esse trabalho para mais pessoas, a gente também ajuda outras pessoas. E daí eu vou deixar abertas as inscrições de agora, eu vou deixar uma semana. Hoje daí depois eu encerro. E eu vou botar 10 pessoas, né? Se fechar 10, ou se não, no máximo, do máximo 15. Mais que isso, nem pensar, porque senão depois fica muita gente para mim dar auxílio. Hoje é quinta-feira, eu deixo abertas as inscrições, então, até quinta-feira da outra semana. Aí depois eu encerro, fecho a turma e daí já começo a passar as coisas, né, no grupo do WhatsApp e começo a dar os... Obrigada, pessoal. Muito obrigada. Um bom final de semana para vocês, resto de semana, um bom feriado. Né? Mesmo para quem não vier para a nova turma, para quem não vier comigo, continue acompanhando né, nas redes sociais, que sempre vai tendo novidade na medida do possível. Eu não tenho mais conseguido fazer tanta postagem, tanta coisa, porque como eu estou fazendo a faculdade, nossa, tá super corrido, tá me roubando um tempão, assim, né? Trabalho, é prova, é coisa, e daí casa, criança pequena, fazer comida e rede social e live no YouTube, assim, é uma correria, então eu vou fazendo na medida do possível. Agora já faz quase um mês que eu tô sem fazer live no YouTube, mas eu já, quando é a semana que vem, provavelmente eu já consigo fazer. Então vão acompanhando, sempre vai tendo algumas coisas gratuitas também. Beijo, pessoal. Obrigada. E quem quiser me chama, então. Tomara que alguém possam vir, né? Que alguém possa vir. Que eu vou ficar também bem feliz em poder ajudar. Pode ter certeza que vai ser um investimento bem legal. Tá bom? Um beijão. Tchau.